profecia final. E se as manchetes de hoje, as tensões que definem nosso mundo, já tivessem sido escritas há mais de 2.500 anos? Em meio ao complexo tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, uma nação está constantemente no epicentro das notícias: o Irã. Mas por trás da política moderna, existe uma história muito mais antiga, registrada nas páginas de um dos livros mais influentes da humanidade. Esta é uma jornada para desvendar um antigo mapa profético, uma investigação sobre a surpreendente e controversa identidade do Irã, a antiga Pérsia, nos escritos bíblicos, o que eles realmente dizem e o que isso pode significar para o nosso futuro. Para a maioria, o Irã bíblico evoca imagens de um adversário profético, mas a história que a Bíblia conta primeiro é muito mais surpreendente. Antes de ser um inimigo, o Império Persa foi um libertador. Em meados do século VI a.C., os judeus eram cativos em Babilônia. Seu templo em Jerusalém estava em ruínas, seu futuro incerto. Então, surge uma figura notável: Ciro o Grande. Notável porque, quase 200 anos antes de seu nascimento, o profeta Isaías o chamou pelo nome, descrevendo-o não apenas como um conquistador, mas como um instrumento de Deus. A Bíblia lhe confere um título extraordinário para um rei pagão: ungido. Isaías profetizou que Ciro libertaria os exilados e ordenaria a reconstrução do templo, e a profecia se cumpriu com precisão histórica. Conforme narrado nos livros de Esdras e Neemias, o decreto de Ciro deu fim ao cativeiro babilônico. Sob a proteção e até mesmo o financiamento do Império Persa, os judeus retornaram a Jerusalém e reergueram seu sagrado templo. E foi dentro do coração deste mesmo império que a providência divina agiu novamente. A história da rainha Ester, a jovem judia que arrisca tudo para salvar seu povo de um genocídio, mostra a Pérsia como um palco onde o destino de Israel foi milagrosamente preservado. Um aliado inesperado, um protetor. Mas esta não é a única identidade da Pérsia na trama bíblica. Mas a benevolência não é a única cor nesta antiga tapeçaria. Outras profecias pintam um quadro muito mais sombrio. Séculos antes de Ciro, o profeta Jeremias entregou um oráculo de juízo contra Elão, uma antiga civilização no coração do que hoje é o sudoeste do Irã. A profecia fala da quebra do arco de Elão, sua força militar. Anuncia uma dispersão de seu povo aos 4 ventos, mas termina com um enigma: a promessa de que, nos últimos dias, Deus restauraria a sorte de Elão. Para muitos historiadores, essa profecia se cumpriu na antiguidade, com a queda do Império Elamita. Outros, no entanto, enxergam nela um duplo cumprimento, um eco que ressoa até o nosso tempo, sugerindo uma futura mudança drástica no destino do Irã. Era este um evento isolado, ou o prenúncio de algo muito maior? Nenhuma outra passagem coloca o Irã de forma tão explícita no centro de um conflito escatológico quanto a visão apocalíptica do profeta Ezequiel. Nos capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve uma invasão massiva contra Israel que ocorreria nos últimos dias. Uma grande coalizão de nações, liderada por uma figura misteriosa chamada Gog, da terra de Magog, desce sobre as montanhas de Israel. E na lista de aliados de Gog, um nome é mencionado de forma inequívoca: Pérsia. Para muitos intérpretes futuristas, este mapa profético é um espelho de nossa geopolítica atual. Eles identificam Magog com a moderna Rússia e a Pérsia, diretamente com o Irã. A profecia, para eles, descreve uma futura terceira guerra mundial, onde Irã e seus aliados tentarão aniquilar Israel, que vive em uma aparente segurança. Mas a visão de Ezequiel não termina na invasão. Ela culmina em uma intervenção divina espetacular. Deus, e não o exército de Israel, derrota os invasores com fogo, enxofre e confusão, revelando seu poder a todas as nações. Enquanto outras interpretações veem nesta passagem um conflito simbólico do mal contra o bem, para milhões, ela continua:
ela continua sendo um alerta literal e assustador para os tempos finais. Mas para entender o futuro, às vezes é preciso olhar para uma profecia do passado que se cumpriu com precisão matemática. No livro de Daniel, encontramos uma visão que serve como uma chave para compreender o método profético. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, representando o Império Medo-Persa. De repente, um bode com um único chifre proeminente avança do ocidente com velocidade espantosa e despedaça o carneiro. A própria Bíblia decodifica o símbolo. O anjo Gabriel explica que o bode é o Império Grego e seu grande chifre é seu primeiro rei, Alexandre o Grande. A história confirma cada detalhe. A rápida conquista de Alexandre pôs fim ao domínio persa. A profecia dizia que, no auge de seu poder, o grande chifre seria quebrado e 4 outros surgiriam em seu lugar. E de fato, após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus 4 generais. É a partir daqui que surge uma das maiores controvérsias proféticas. Da divisão do Império Grego, um pequeno chifre se levanta, um rei arrogante que se engrandece, persegue o povo de Deus e profana o santuário. A história nos apresenta um candidato perfeito, Antíoco Epifânio, o rei Seleucida que no 2º século a.C. profanou o templo de Jerusalém, gerando a revolta dos Macabeus. Para muitos, ele é o cumprimento final desta profecia. Para outros, Antíoco foi apenas um prenúncio, um tipo ou um ensaio para o anticristo final, que um dia repetirá seus atos malignos em escala global. Então, qual é o verdadeiro papel do Irã na narrativa bíblica? Libertador e agressor, protetor e inimigo em potencial. A Bíblia parece apresentar todas essas facetas. A resposta depende da lente pela qual lemos. Uma leitura estritamente histórica nos mostra a soberania de um Deus que usa impérios para cumprir seus propósitos. Uma leitura futurista nos alerta para um papel central e conflituoso do Irã nos eventos que ainda estão por vir. Talvez o maior insight seja um alerta contra a especulação apressada. Associar cada manchete a uma profecia antiga pode ser um erro, mas ignorar os padrões que ecoam por milênios também pode ser uma tolice. Os textos nos convidam a um estudo cuidadoso, a uma vigilância informada. As nações se movem como peças em um vasto tabuleiro, cujas regras nem sempre compreendemos. As profecias sobre a Pérsia, o Irã moderno, não nos oferecem um roteiro detalhado do amanhã, mas sim uma afirmação atemporal, a de que a história não é aleatória. Ela se move em direção a um clímax, guiada por uma mão invisível. Independentemente de como esses textos antigos encontrarão seu cumprimento final, eles nos convidam a observar, a discernir e a compreender as forças profundas que moldam nosso mundo. Pois a história final ainda não foi escrita. Qual interpretação faz mais sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos como este.